sejam muito bem-vindos a mais um dia do devocional do Advento à Promessa. Hoje chegamos em um novo ponto da história, mas antes é importante recapitular o que vimos até aqui. Desde a queda, o coração humano tende a se afastar de Deus. Mesmo sendo criados para viver perto dele, o pecado faz com que o ser humano passe a escolher outros caminhos, confiando mais em si mesmos do que no Senhor. E é isso que nós continuamos vendo na história do povo de Israel. Deus escolheu esse povo, libertou-os do Egito, mostrou seu poder nas pragas, abriu o mar, cuidou deles no deserto, deu os mandamentos como uma forma de proteção e cuidado, e ainda assim o coração desse povo continuava lutando para permanecer fiel a ele. Nossa leitura de hoje nos ajuda a entender o que aconteceu depois que o povo finalmente entrou na terra prometida a Abraão. Mesmo vendo Deus cumprir tudo o que prometeu, eles continuam se afastando, repetindo os mesmos erros e esquecendo quem é o Senhor. Podemos perceber que o problema não está ao nosso redor, mas dentro do coração que foi afetado pelo pecado. Ainda assim, Deus não abandona a sua promessa. Ele segue conduzindo a história com paciência e misericórdia, preparando o caminho para Salvador que viria desse povo frágil e imperfeito. A leitura de hoje é Josué, capítulo 1, e Juízes, capítulo 2, dos versos 11 ao 19. Para não ficar muito longo, eu vou ler apenas alguns trechos, mas vocês já sabem que a recomendação é que o responsável faça a leitura completa desses textos com a criança. Dessa forma, ela compreende melhor o contexto da história. Em Josué, vemos o povo finalmente entrando na terra prometida. Deus cumpre exatamente o que havia prometido a Abraão muitos e muitos anos antes. Já em Juízes, começamos a perceber o que acontece depois que o povo se estabelece na terra. Mesmo vivendo as promessas de Deus, o coração humano continua se desviando com facilidade. Vamos ler Josué 1, do verso 1 ao 3. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, através do Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés. Agora vamos para Juízes, capítulo 2, dos versos 11 até 19. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e às imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que tomaram os seus bens. Entregou-os a seus inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com o juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes para livrar o seu povo. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho dos seus antepassados, que haviam andado com obediência aos mandamentos do Senhor.
Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com eles e livrava o povo dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que os seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e os seus caminhos teimosos. Agora vamos para a reflexão. Nos 40 anos que passaram no deserto, a geração que testemunhou tantos milagres acabou morrendo, pois constantemente se rebelavam contra o Senhor. Eles reclamavam de tudo e se recusavam a confiar no Senhor. E por isso, apenas os seus filhos entraram na terra prometida e conquistaram as cidades, como Deus havia dito. O Senhor cumpriu a sua palavra sobre Canaã, mas logo percebemos que o povo continuava sem a lealdade a ele. No livro de Juízes, vemos surgir um padrão que se repete ao longo de todo esse período, chamado ciclo dos juízes. O povo vivia em paz e liberdade, mas pouco a pouco começava a ignorar os mandamentos de Deus e cair em apostasia. Então vinham as consequências. Os povos da região, que eles não haviam expulsado, se levantavam contra Israel, trazendo servidão e sofrimento. Diante da dor, o povo se arrependia, clamava a Deus e o Senhor, cheio de misericórdia, levantava juízes para libertá-los. Assim, o ciclo recomeçava. Liberdade, apostasia, servidão, arrependimento e libertação. O que percebemos é que, mesmo com Deus habitando no meio do seu povo e cumprindo fielmente todas as suas promessas, o coração humano insiste em se afastar do Senhor e seguir os seus próprios caminhos. Ainda assim, Deus não abandona o que prometeu. Ele continua conduzindo a história, mesmo por meio de um povo rebelde. É desse próprio povo tão fraco e inclinado ao pecado que ele faria surgir o Salvador prometido. A promessa permanece firme, porque o Deus que dirige toda a história jamais falha em cumprir a sua palavra. Agora vamos para a dinâmica. Se você tem filhos pequenos, o ideal é que você faça um desenho grande e o divida em 4 partes. Caso as crianças já tenham habilidade motora, elas mesmas podem fazer um círculo e parti-lo em 4. Em cada parte desse círculo, escreva primeiramente pecado, em outro quadrante, opressão, no quadrante seguinte, arrependimento e, por fim, libertação. Esse era o ciclo que o povo de Israel vivia repetidas vezes. Eles desobedeciam, sofriam as consequências, se arrependiam e clamavam a Deus e Deus os libertava. Mesmo assim, pouco tempo depois, tudo começava de novo. Apesar disso, Deus nunca deixou de mostrar a sua compaixão. Ele sempre ouvia o povo quando eles haviam se arrependido sinceramente. E no tempo certo, ele enviaria um Salvador perfeito para trazer uma libertação definitiva. Muito obrigado por me acompanhar até aqui no dia 17 do nosso devocional. E se esse conteúdo edificou você e a sua família, saiba que todo o material do devocional A Promessa está disponível gratuitamente através do link na descrição. E se você gostou, compartilhe com alguém que possa ser abençoado por essa jornada. Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau!